todo o mundo existem pessoas que chegam à maturidade sem adoecer por décadas, conseguindo manter-se saudáveis ao longo da vida. Outros, porém, ao mínimo percalço ficam doentes, outros de um momento para o outro ficam carregados de problemas físicos e psicológicos, muitas vezes sem solução e que aparecem sem avisar. Pessoas saudáveis um dia que agudizam inesperadamente perante doenças graves que mudam o rumo das suas vidas. Doenças que debilitam totalmente o ser humano, como o caso do cancro. O diagnóstico desta terrível doença que leva milhões de pessoas a um sentimento de condenação faz com que diariamente muitas pessoas tentem reverter o que de errado fizeram para receber esta sentença. Inúmeras questões se levantam na mente das pessoas. Como é possível ter esta temível doença? Que erro cometemos? Poderia ter sido feito alguma coisa de diferente? Questões que invariavelmente fazem à primeira impressão sentir um pânico de morte e levam a uma incessante busca por respostas. Mas não se pense que os fatores já conhecidos para esta como outras doenças são as únicas respostas a estes factos já de si inexplicáveis. Já é largamente aceito pela comunidade científica que a influência das emoções, do stress e outros fatores pessoais são causadores ou agravantes de doenças. Mas ainda assim, mesmo incluindo esses fatores, a razão nem sempre é de fácil descoberta e a verdade pode estar em atos que você desconhece e que foram feitos contra si, para que você passe de uma pessoa saudável para alguém debilitado e fragilizado por uma doença que até então não poderia prever de todo. Olá a todos. Eu queria falar com a senhora, com o senhor, que nesse momento está nos acompanhar. Pense comigo, imagine você fazer uma análise, fazer um exame e de repente você se depara com o inesperado. De repente você se depara com algo que você não imaginava nunca ter no seu corpo e vem a notícia do médico dizendo para você que você tem que fazer quimioterapia, que você tem que fazer radioterapia, que você tem que operar porque o seu problema é maligno. Quantas são as pessoas que têm se deparado diante de uma situação dessa e têm se encontrado em desespero, sem saber o que fazer? Nesta manhã de terça-feira, eu quero falar com a senhora, com o senhor, que está aí do outro lado nos acompanhando e diz assim: eu sou essa pessoa, eu estou convivendo com um pesadelo, esse pesadelo tem me perseguido já há algum tempo, eu tenho estado desesperada, porque eu já tentei de todas as maneiras, já fiz de tudo para resolver esse problema de saúde e eu não consegui superar. Eu quero que você preste atenção no que essa mulher, por meio de uma fé que ela aprendeu no centro de ajuda, entenda o que ela fez para poder vencer uma das doenças que tem matado milhares de pessoas em Portugal e em todo o mundo. Quando entrei no centro de ajuda, gostei e acabei por ficar. Uns anos mais tarde, então surgiu um problema de saúde e os médicos não descobriam a causa. Sentia-me a perder peso, sentia-me muito mal. Fizeram-me vários exames e fui logo para o bloco operatório onde operaram o intestino. Tiraram-me 1/3 do intestino. Comecei outra vez a sentir-me mal. Foi então que o intestino, como estava muito debilitada, o intestino rebentou e os líquidos começaram-se a espalhar. Tive que ser novamente operada e colocaram-me um saquinho. As fezes iam para um saquinho. Eu ainda não sabia qual era a gravidade do problema. Onde o médico chamou-me na oncologia e disse que era um cancro no intestino, que era muito grave. Dentro de mim nasceu uma força interior e eu disse, no dia que eu recebi a resposta que era o cancro, eu disse para a médica que Deus é grande e eu vou vencer este problema. Determinei logo que não ia morrer desta doença, mesmo a fazer quimioterapia, comecei-me a sentir forte. Depois que eu saí do hospital, estava a Fogueira Santa, determinei que naquele dia que ia fazer um sacrifício para Deus, era o meu tudo.
sem a Fogueira Santa, muitos objetivos que nós concretizamos não os conseguimos concretizar. Após a Fogueira Santa, não tomo medicamentos, não tomo nada. Estou curada completamente. Hoje estou feliz e realizada. Nós temos consciência que o corpo humano é limitado, é frágil, está sujeito a qualquer tipo de doença, a qualquer momento, a qualquer instante. Mas também temos a consciência que há um poder dentro do ser humano capaz de fazer o impossível se tornar possível, capaz de mudar a história, que ia terminar com morte, mas fazer com que essa morte se converta em vida. E o nome desse poder se chama fé. Se chama fé. Mas não é a fé que todos professam ter, mas é uma fé que traz à existência o que não existe. Fé essa que dentro do centro de ajuda as pessoas têm aprendido a manifestar. Fé essa que dentro do centro de ajuda as pessoas têm despertado por meio do ensinamento inteligente e eficaz que nós damos gratuitamente todos os dias. Foi o que a Maria, ela transmitiu para a senhora, para o senhor que está aí do outro lado. Essa fé que ela manifestou, que trouxe esse resultado maravilhoso, que fez com que ela superasse essa doença que talvez você ainda não superou, que talvez você está aí do outro lado, fazendo quimioterapia, radioterapia, está se submetendo a vários tratamentos e essa doença, esse tumor, esse caroço está crescendo e o teu desespero está aumentando. Você não pode desistir. Você não pode abaixar a guarda. Você tem que dizer para você mesmo, doença, você escolheu o corpo errado. Olhe nos meus olhos, é isso que você tem que falar. Você tem que dizer para essa doença, você tem que dizer para esse problema que você está enfrentando, você escolheu o corpo errado. Você escolheu o corpo errado. Fazendo assim, vindo hoje, terça-feira, buscando esse manto dos milagres que as pessoas estão usando toda terça-feira, durante a semana, estão gratuitamente recebendo no centro de ajuda, você vai superar. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo, quer vencer essa doença, quer superar esse problema. Eu quero que você que está agora, nesse momento, desesperado, dizendo assim, Ítalo, eu me identifiquei com esse depoimento, eu estou passando por uma fase muito delicada na minha saúde, ou você que diz assim, eu tenho um familiar meu que está no hospital internado, e eu creio no poder da oração, eu creio no poder da fé. Ligue agora para a linha de apoio Amigo 24 horas. Inclusive, eu tenho a Natália lá no salão principal do nosso Cenáculo do Porto, e ela tem algumas pessoas que ligaram pedindo ajuda. Natália, você está aí, né? Por favor, fica à vontade. Olá, muito bom dia. Eu me encontro agora aqui na entrada principal do Cenáculo do Porto, no qual você é o nosso convidado todo especial. Inclusive hoje, nessa terça-feira, você pode vir ao Centro de Ajuda tomar esse primeiro passo. Ele fica localizado na Rua Egas Muniz, número 485. E aqui nós temos a entrada principal, onde você vê mais de 2.000 lugares. E eu convido você a vir hoje, tomar esse primeiro passo, essa decisão de vir ao Centro de Ajuda, procurar essa ajuda que você está a precisar. Na oportunidade, eu já gostava de ler alguns nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 horas. Se você gostava de saber a morada do Centro de Ajuda mais perto de si, você pode contactar pelo 21-836-8008. E eu tenho a senhora Maria José do Barreiro. Ela pede oração pelo marido, que trabalha muito, mas o dinheiro não rende. E a senhora Maria José da Amadora está desempregada e está a passar por muitas necessidades. E por último, a Ana das Mercês está a passar por graves problemas no casamento, a ponto de pensar no divórcio. Você vê que são muitos os problemas, mas com certeza a pessoa vindo ao Centro de Ajuda, ela terá essa resposta que ela tanto necessita. E com garantia, Natália, é com garantia que nós damos para essa pessoa a segurança que o problema dela será superado. Agora, a única coisa que a senhora tem que fazer, que o senhor tem que fazer, é ser sincero. Porque nós não podemos ajudar pessoas hipócritas.
Nós ajudamos pessoas sinceras, pessoas que realmente veem o centro de ajuda dispostas a fazer a sua parte. Inclusive, a prova do que eu estou a falar, o Amaury está lá nos nossos estúdios com uma convidada e ela vai poder dizer para você também como ela conseguiu superar. Amaury, é com você. Com certeza nós vamos mostrar para essas pessoas que é possível sim superar os seus problemas. Temos aqui nos nossos estúdios a dona Maria Mota, correto, dona Maria? Sim, sim. Prazer em revê-la e conte-nos como é que era a sua vida, dona Maria Mota, antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda, em poucas palavras, como é que era a sua vida? Pastora, antes de eu conhecer o Centro de Ajuda, era uma pessoa muito revoltada, tinha tudo na vida para dar certo e sentia-me infeliz, vazia, Frustrada, e frustrada, era mesmo revoltada. E qual foi o seu fundo do poço? O meu fundo do poço foi depois quando eu fui fazer um exame de rotina e detectar-me um tumor maligno na bexiga. Então daqui a pouco, dona Maria Mota, a senhora vai nos contar com maior detalhes como é que a senhora superou esse cancro e como é que a senhora conseguiu agora, porque antes a senhora tinha tudo para ser feliz e não conseguia, e agora a senhora vai nos contar de onde a senhora tem essa fonte de felicidade. Daqui a pouco vamos entrevistar e conversar melhor e conhecer a história de superação da senhora Maria Mota, aonde ela superou o cancro, como também a má sorte, o mal que existia na vida dela. Então a gente volta com você já então, Amaury. Enquanto isso, as pessoas que estão nos acompanhando podem ligar para a linha de apoio Amigo 24 horas, 21836-8008. Nós temos ali pessoas voluntárias, pessoas que também alcançaram sua superação por meio do trabalho que nós realizamos no Centro de Ajuda, e você também vai poder buscar o auxílio, o aconselhamento e saber do Centro de Ajuda mais próximo de si, uma vez que hoje, terça-feira, nós estamos realizando essa corrente da saúde restaurada, onde você vai poder estar conosco. Independente qual seja o seu crédulo religioso, você pode vir, você não vai pagar nada. Você vai receber o manto dos milagres gratuitamente. Você pode ver as imagens aonde as pessoas, é esse manto que as pessoas estão recebendo e usando, consagrado à Santíssima Trindade, para que por meio do uso da sua fé, aquilo que o médico não resolveu, aquilo que a ciência não conseguiu te ajudar, o poder do Criador, o poder de Deus, faça o que a mão do homem não fez. Eu era uma pessoa com muitos problemas em todas as áreas. Eu tinha muitas doenças. Tinha um cancro, lúpus, uma rinite alérgica, uma colite ulcerosa, tinha a minha coluna praticamente do feitio de um ponto de interrogação invertido. Todos esses problemas deixavam-me uma pessoa muito triste, muito abatida. Isso levava-me a ter problemas também com a minha família. A minha mãe tentou o suicídio 3 vezes. Os meus pais estiveram separados quase 20 anos. Isso abalou-me muito porque eu fui educada num ambiente de muita paz e de repente vi-me sozinha com a minha mãe. Eu estive para casar e a um mês do casamento o noivado foi desfeito. Durante também cerca de 20 anos não conseguia relacionar-me com ninguém. Eu era uma pessoa que, devido à minha profissão, eu ganhava muito dinheiro. Só que eu gastava o dinheiro todo porque eu frequentava, para resolver os meus problemas, eu frequentava centros espíritas, ia a cartomantes, bruxos, astrólogos, e então gastava o meu dinheiro todo. O pior momento da minha vida foi quando eu estive num hospital 3 dias em coma, por causa de uma colite ulcerosa, estive internada, e foi quando o meu pai e a minha mãe também me rejeitaram. E isso foi uma dor muito grande, porque eu já não bastava o meu problema de saúde, de me ver sozinha, com uma vida sentimental desfeita e ainda me ver rejeitada pelos meus pais, foi um episódio muito terrível na minha vida, muito difícil de aceitar. Até que um dia eu ouvi na rádio falar de
várias pessoas a contar que estavam com problemas e que tinham resolvido os problemas, que agora que tinham uma vida feliz. E eu pensei, então, mas se eu já bati em tantas portas e nunca consegui resolução, é uma oportunidade que eu vou ter. Então eu dirigi-me a um centro de ajuda, comecei logo a ver uma transformação na minha saúde, o cancro que eu tinha no seio esquerdo desapareceu, os outros problemas que eu também tinha começaram a ser resolvidos, não foi tudo uma vez, evidentemente, portanto eu fui alcançando essas vitórias passo a passo, a minha maneira de ser transformou-se, eu comecei a gostar mais das pessoas, comecei a sentir prazer em falar com as pessoas e entretanto comecei a ouvir falar da Fogueira Santa e a Fogueira Santa foi algo que me despertou porque eu vi aí realmente a solução para os graves problemas que eu tinha. Após participar em várias fogueiras santas, eu fui vendo os resultados. A minha vida sentimental, eu estou muito feliz, sou uma mulher completamente realizada. A minha saúde, eu estou completamente curada, sou uma pessoa extraordinariamente saudável. A minha vida familiar, os meus pais uniram-se, o que foi muito, muito importante também para mim. A minha mãe, que tentou o suicídio por 3 vezes, é uma senhora que também foi curada, é uma senhora que tem muita paz interior também. Na vida financeira fui conquistando, portanto, várias situações, apartamentos, vivendas, carros, tenho uma vida feliz. A Fogueira Santa para mim é a solução para quando já não há uma saída. Hoje é dia de saúde restaurada. Sofre com dores no corpo, depressão, ansiedade, doenças e outros problemas de saúde persistentes? Esta reunião é indicada para si. Acreditamos que Deus pode curá-lo através do exercício da fé. Por isso, estaremos a ministrar a cura e a realizar a unção com óleo no local da enfermidade. Hoje, terça-feira, participe numa das nossas palestras às 7, 10, 12, 15 e 20 horas. Centro de Ajuda em Lisboa. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, ou num centro de ajuda mais próximo de si. Quando eu casei, o meu maior sonho era ser mãe. Acontece que quando engravidei, a minha gravidez, o médico de família, inicialmente disse-me que estava tudo bem. O que é certo é que não estava. E ao 6º mês de gravidez, eu senti-me mal. Quando fui ao hospital, eles disseram-me que era um vírus qualquer para não me preocupar, para ir para casa, descansar. O que é certo é que esse mal-estar tornou-se em convulsões. Eu entrei em coma. Os médicos ficaram muito preocupados e avisaram o meu marido para imediatamente tirar o coração, colocar o coração de lado, porque provavelmente não havia mais nada a fazer, tanto para mim como para a criança. E trouxeram-me para a maternidade, onde tiveram que fazer uma cesariana à pressa, porque a criança já estava a sufocar, quando eu fui transferida para os hospitais da Universidade de Coimbra. Nessa altura estava em semicoma, não sabia quem era, tinha-me esquecido da maior parte das coisas, nem sabia que tinha um filho. Mas aos poucos comecei a recuperar, muita medicação, depois fui diagnosticada com uma doença incurável, onde os meus órgãos começaram todos a falhar. Mas isso aos poucos foi amenizando e eu voltei a ficar junto do meu filho. Ou seja, fui transferida novamente para a maternidade, onde permaneci a morar, já não estava internada, já estava mesmo a morar durante 3 meses para cuidar do menino. Como ele nasceu muito pequenino, com 26 semanas, ele nasceu muito fragilizado. Nasceu com uma displasia broncopulmonar, nasceu com um sopro no coração, com um problema na cabeça. E então não poderia ser transferido para uma incubadora, tinha que permanecer numa ventiladora, ou seja, estava ligado às máquinas, precisava de suporte para respirar. Quando eu vi o meu filho naquela situação,
Eu pensei, não, isto não pode estar a acontecer. Foi quando eu então tomei a decisão, pois eu não me podia ausentar do hospital. Mas quando comecei a sentir melhor, já me deslocava com o meu próprio pé, foi onde eu me desloquei ao centro de ajuda. Dentro de mim nasceu uma certeza, um ânimo, que algo ia acontecer. E só há uma coisa a fazer, é partir para o sacrifício. A Fogueira Santa para mim representa não só uma oportunidade, mas uma solução. Quando não há mais nada a ser feito, quando toda a gente só nos apresenta negatividade e respostas negativas e dizem que não sou capaz e que não somos capazes e que não vamos conseguir, a Fogueira Santa é a resposta. Após a Fogueira Santa de Israel, após o meu sacrifício total e completo, está aqui o meu filho. Para alguém que ninguém dava nada por ele, ou que podia ter consequências muito graves a nível da saúde, por causa da displasia broncopulmonar, ou poderia mesmo ficar com uma deficiência, está aqui, completamente são e saudável. A minha resposta através do sacrifício. Preste muita atenção na história de superação que você vai acompanhar. Principalmente você que sofre com uma doença chamada cancro. Você que está enfrentando essa doença, ou até mesmo um familiar seu ou algum amigo seu. E até mesmo eu gostaria de que você mandasse mensagens, que você ligasse para esta pessoa, para que ela possa acompanhar esse caso de superação da senhora Maria Mota, porque ela superou sim. E se você está sofrendo por causa dessa doença, ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008 e peça o seu pedido de ajuda, deixe o seu nome ou de este familiar ou amigo que você tem que está sofrendo com essa doença, para que nós venhamos interceder em favor dos seus familiares e amigos. Senhora Maria Mota, mais uma vez obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Conte-nos como era a sua vida antes de conhecer o trabalho libertador, curador, que cura, que liberta, que prospera, mas também bíblico e honesto do Centro de Ajuda. Eu era uma pessoa muito revoltada com a vida, tinha tudo para dar certo na minha vida, que tive uma luta de muito sacrifício para chegar a esta idade e ter uma vida tranquila, mas não tinha. E quando a senhora fala vida tranquila, a senhora está se referindo ao casamento, à vida econômica, a uma família estabilizada. É isso que a senhora quer se referir? É mais o casamento. O casamento. Mais a senhora o casamento. lutou tanto, sacrificou tanto para ter uma estabilidade emocional, a sua família, e não conseguia ser feliz. E não conseguia ser feliz, tinha sempre aquele vazio. E então um dia, ao ver a televisão, vi os testemunhos. Vi os testemunhos e chamou-me a atenção, onde eu depois fui procurar o Centro de Ajuda, que até foi o meu marido que me levou lá. E a partir daí entrei a primeira vez, mais por curiosidade. Então a senhora é daquelas pessoas que quando assiste uma programação como essa, como a dor não apertava tanto, como o sofrimento não era tamanho, a senhora disse assim, bom, eu vou lá ver o que há, né? Eu não tenho nada a perder mesmo, vamos ver o que o Centro de Ajuda tem para me dar. Presta atenção, o Centro de Ajuda tem muito mais do que você possa imaginar. Ele não é apenas um lugar onde você vai se curar, ele não é apenas um lugar onde você vai se libertar, ou encontrar a sua prosperidade ou a união familiar. Ele é um lugar onde você vai encontrar a paz que a senhora não tinha. Verdade. Que a senhora falava minutos atrás, que a senhora tinha um grande vazio. Como é que era ter alguém ao seu lado e se encontrar vazia, ter certa condição e se encontrar vazia? Porque o meu marido tem uma vida muito acomodado e é muito pouco comunicativo e eu encontrava-me sempre muito sozinha. Porque o passatempo dele só é ver televisão e eu encontrava-me praticamente sozinha. E então, quando eu descobri o Centro de Ajuda, eu disse, isto aqui é mesmo aquilo que eu estou a precisar. E a primeira vez que lá entrei, quando saí, já não era a mesma pessoa. Ah, então peraí, a senhora foi por curiosidade,
Foi para ver o que tinha e chegando lá já houve uma diferença. Uma diferença. No primeiro dia? No primeiro dia, quando eu saí de lá, eu já não era a mesma pessoa. Já não era a mesma pessoa. Mas como o meu marido nunca se ofereceu para me levar lá, e eu não queria pedir, porque ele sabia o que é que eu procurava e não se ofereceu, eu também não Ele quis sabia pedir. o que a senhora estava enfrentando. Ah, A senhora Pois. não aceitava a doença, não aceitava aquele problema, e ele sabia que a senhora estava enfrentando, mas não tomava uma atitude. não tomava uma atitude. E aí? E aí eu comecei a ir. A senhora foi? E eu não dizia nada que ia, ele nem sequer sabia o que eu ia. Eu frequentava as reuniões, vinha para casa e comecei a ficar, dia para dia, cada vez me sentia melhor, pastor. E desde que entrei no centro de ajuda, era todos os dias que eu lá ia. Mas antes de nos contar que a senhora ficou melhor, como é que foi a notícia quando o médico diz: senhora, ou dona Maria Mota, a senhora tem um cancro? Como foi o impacto? Como é que a senhora recebeu? Qual foi a reação da senhora? Desabou o chão debaixo dos pés, como se Seu mundo costuma foi abaixo. dizer, Sim. o fundo do poço. Aí foi o seu fundo do poço. A senhora imaginou tudo, mas Menos nunca isso. Porque era um exame de rotina que eu fui fazer. Que todos devemos fazer, não é? Todo ser humano deve ir a fazer o seu exame de rotina. E eu fazer um exame de rotina e tive uma notícia daquelas e que era um tumor maligno. E que não havia tempo de esperar, que tinha de ser resolvido o mais rápido possível. No mesmo dia foi logo tudo enviado para o hospital. Ademais de ser um tumor maligno, um cancro maligno, o tempo era contra a senhora. Era contra mim, era assim, Ainda- não podia esperar. Ademais de ser maligno, a senhora tinha pouco tempo para tentar salvar a Resolver situação, resolver a situação. A situação. E aí começou a sua luta e a senhora conheceu então o centro de ajuda, como a senhora já contava, não é Sim. isso? E aí, como é que foi essa luta? A senhora já conhecia, já se sentia bem no centro de E ajuda, eu já me sentia bem no centro mas de tinha uma ajuda. doença incurável. Com- Tinha um Deus maravilhoso e tinha uma doença incurável. E aí, qual foi a atitude? Como é que foi? Aí teve muita ajuda do pastor, que foi a primeira pessoa a quem eu contei. E ele deu umas indicações do que eu havia de fazer e tive a graça de, nesse mês, haver a fogueira santa. Uhum. Então, a senhora teve a oportunidade de participar de uma campanha de Israel Sim, e colocou em fé, colocou em prática. Como é que foi? Conte essa experiência. eu no dia 10 de julho tive essa notícia e depois foi nesse mês a fogueira santa e eu investi tudo na minha fé. Subi ao altar, fiz o meu sacrifício e falando com Deus, disse: eu tenho de sair curada. Dona Maria Mota, para as pessoas poderem entender o que é o sacrifício e como é que deve ser feito, como tem que ser feito, eu faço a pergunta. A senhora foi obrigada? Alguém lhe obrigou? A senhora disse que a senhora tem que fazer, porque senão não vai ser curada. Como é que foi essa experiência? Porque a senhora subiu no altar E eu subi no altar. e a senhora disse que fez um Eu sacrifício. fiz um sacrifício. Mas foi uma obrigação? Foi um Não. ato de fé? Foi uma atitude sua para com Deus? Como é que foi essa Deus experiência? falou comigo o que eu havia de fazer. Uhum. E eu falei com o meu marido e ele aceitou. Porque eu tinha pouca experiência nessa altura e o meu marido disse: se é isso que tu queres, faz. E acompanhou-me nesse dia à igreja. E então eu depositei toda a fé em Deus. A minha fé dizia-me, eu tive a sensação que Deus falava comigo e que dizia: é isto que tu tens de fazer. A senhora partiu por tudo ou Ou nada. nada. Né? E nunca duvidei, Confiou pastor. em Deus 100%. Sem ainda compreender muito da O igreja. que aconteceu depois do altar? O que aconteceu depois do seu sacrifício? Depois do sacrifício, tive de ser operada, pastor. Tive de ser operada, tirar-me o tumor fora. Só estive 4 dias no hospital
E ninguém dizia que eu que tinha cara doente, até os médicos se riam, dizia isto parece impossível. E então, ao fim de 4 dias, vim para casa, marcaram-me um dia para eu ir lá saber os resultados. Qual foi o meu segundo fundo do poço, que os resultados continuavam malignos. A senhora recorreu aos médicos, operou e continuava lá. E continuava. Os médicos não conseguiram resolver. E eles tiraram, mas continuava maligno. Onde eu tinha uma esperança que... A senhora não duvidou do que fez? Não duvidei e tive sempre aquela... Então, qual foi a resposta, então, do altar de Deus para com a sua vida? Como é que aconteceu? Como é que a senhora teve essa notícia do impossível se tornar possível? No dia 22 de outubro, fui a uma consulta médica e o médico estava-me lá a enrolar, a cantar. E eu era assim, ó, Sr. Doutor, já estou a ficar nervosa, diga-me o resultado, porque e ele era assim, você está com muita sorte. Repetiu essa palavra 3 vezes, enquanto escreveu o relatório. Ao fim do relatório, ele disse-lhe, foi assim para mim, eu não sei o que é que lhe posso dizer. Aqui só um grande milagre pode ter acontecido. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus. E ele virou-se para mim e disse, agradeça muito a esse seu Deus, que eu não sei qual é, mas foi mesmo esse Deus que a salvou. Porque o que você tinha e os resultados que eu aqui tenho, você não tem nada e nem precisa de fazer tratamentos, nem precisa tomar medicação nenhuma. Então, não foi da noite para o dia, não foi fácil, teve que operar, os médicos não conseguiram resolver o problema, não que não tenham capacidade, eles estudaram para isso, fizeram o seu melhor. Fizeram o trabalho deles. Mas há coisas que só o milagre, só o impossível. Só Deus pode trazer à existência o que não existe na vida de uma pessoa. A dona Maria Mota teve essa experiência e ela tentou e fez de tudo conforme os médicos lhe pediram e os médicos tentaram e fizeram de tudo. Porém, há momentos na vida que só o milagre pode mudar a vida de uma pessoa. E a senhora teve a experiência com o milagre através do poder do sacrifício, através do poder da fé sacrificial. Hoje, curada. Desde outubro daquele ano para cá, a senhora está completamente curada. Hoje, curada, eu gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera e desse um conselho para pessoas que, como a senhora, está a enfrentar um cancro, ou um familiar está enfermo de cancro, ou uma doença parecida, ou uma doença incurável, ou até curável, mas que não está conseguindo se curar. Eu gostaria que a senhora desse um conselho para essas pessoas. Por favor. Eu quero dizer a todas as pessoas, qualquer problema que apareça na vida de qualquer pessoa, que se dirijam ao centro de ajuda mais próximo de onde vivem, porque no centro de ajuda há solução para todos os problemas. Onde houver fé e acreditarem no Deus vivo, as pessoas veem os resultados. E não se esqueçam de procurar o centro de ajuda mais perto de si, porque lá há solução para tudo. Dona Maria Mota, parabéns por ser um exemplo a seguir, uma história de superação que vai ficar marcado na vida dessas pessoas que nos acompanhou. Está aí a prova de que tudo é possível ao que crer, do que o que está escrito na Santa Bíblia não é apenas letra, mas que se você crer, usar a sua fé sacrificial, obedecer à voz de Deus, você também vai superar, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o seu problema. Está aí a prova de que o Senhor Jesus, o autor da vida, está vivo e tem poder, sim, para mudar a história da sua vida. Perdi o meu pai, tinha eu 15 anos e eu não aceitava a morte do meu pai, porque o meu pai é que me dava muito conforto. E era o que eu desabafava mais, era que ele me atendia, era tudo. E eu perder o meu pai, perdi tudo, porque a minha família não me dava apoio. Eu sofri muito com isso. E eu tentei muitas vezes matar, eu tinha 20 anos, eles não me deixavam namorar.
Eu não sabia o que se passava ali. Eu não sabia, porque eles às vezes estavam contentes comigo e de repente já havia aquela porrada, aquela agressão. Eu, claro, era nova. Casei aos 25, casei para ver se a minha vida melhorava. A minha vida ainda piorou mais. Eu tentei me matar muitas vezes, muita. Eu tive muitas depressões, tive muito mal. Quando tive o meu filho, viu à porta da morte. Não sei o que é que se passava ali, e ele gritava muito. Fui com ele para os médicos diziam que só queria passear o menino cada vez pior. Fui com ele para os bruxos. A bruxa disse-me que ele que só duraria 8 dias. Perder o meu filho era muito duro para mim, eu fiquei muito doente. Porque eu ainda não tinha acabado o mês, estar a perder o meu filho. E aos 29 anos, deu-me um AVC. E depois deu-me a paralisia para a coluna. Tive 3 anos paralisado. E estes 3 anos andei a fazer fisioterapia, andei a fazer tudo. Para eles não me operar, porque eu ainda era nova. Eu estava desenganada pelos médicos, que eu tinha 3 meses de vida, não tinha mais. Depois fui operada à bexiga, depois fui operada às mãos, e depois ia ser operada ao coração. Pelas mãos eles descobriram o problema que eu tinha no coração, porque era doenças atrás de doenças. E eles diziam que já não tinha cura. Através da linha de 24 horas, orientaram-me para eu ir ao centro de ajuda e eu vim. Foi aí a minha salvação. Com 8 dias deixei de tomar medicação, hoje estou uma mulher curada. Quando eu fui aos médicos, e eles quando viram os exames, ficaram a olhar para mim. Hoje eu posso limpar a minha casa, posso subir em cima de um banco. As brigas em casa acabaram. O meu marido é muito feliz, agora está tudo em paz. O meu filho no centro de ajuda abriu a porta. O meu filho já foi para a França, o mais velho, com trabalho garantido. Agora já vão ir mais 2 para a França. Depois de ter participado das reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi toda cobrada. Eu tinha uma vida completamente destruída. Fui criada por uma família adotiva. Me levava em casa espírita, a minha mãe fumava num cachimbo, o meu pai comprava uma garrafa de cachaça, colocava no canto. Eu, entre 8, 9 anos, 10 anos, eu ia lá, bebia aquela cachaça e depois minha mãe me achava bêbada. Com os 14 anos, me casei para sair daquele sofrimento, mas o sofrimento aumentou muito mais. Voltei para a casa dos meus pais, porque não deu certo com o casamento. E aí parece que foi uma prisão para mim. Era só trabalho, casa, trabalho. Mas na miséria total. Um dia eu saí escondida dela para um bailezinho mesmo no interior, com as colegas. E quando eu cheguei em casa, ela me expulsou de casa para fora. E foi aí que eu saí sem direção na minha vida e comecei na prostituição. Tive vários relacionamentos, não dava certo, eu até achava que eu nunca mais, que eu não ia conseguir uma pessoa na minha vida. Encontrei uma pessoa aqui em Portugal e essa pessoa me levou ao fundo do poço. Vivi 11 meses com ela e foi a destruição total, porque ele era um ex-traficante, era um traficante, ele tinha sido preso. Quando ele saiu da prisão, encontrei com ele e eu achava, não, já que ele saiu, estava na prisão, agora que está solto, ele vai mudar. Mas não foi bem assim. Com 7 meses, ele estava fazendo a mesma coisa novamente. Eu coloquei no canal Record e estava a falar sobre o centro de ajuda. Só que continuei na prostituição e bebendo. Passei a vir na igreja, mas não estava fazendo as coisas certas. A prostituição era mais um meio para sobreviver, porque eu não tinha documentos aqui. Nas portas que eu batia, ninguém me dava trabalho, porque eu não tinha documentos. Depois, eu fiz pela Fogueira Santa de Israel, eu fiz um sacrifício. Deus colocasse uma pessoa na minha vida que me amasse de verdade, me fizesse feliz e eu fizesse ela feliz, eu nunca mais faria aquele trabalho maldito que eu já não aguentava mais, era uma vida de sofrimento. E de repente, Deus colocou o meu marido, que é hoje meu marido. Hoje estou casada, meu marido também, que tinha problemas também com drogas,
hoje liberto. Hoje estamos libertos, completamente libertos. Pelas minhas correntes e a minha perseverança, as portas foram se abrindo. Tudo aquilo que estava amarrado na minha vida, aqui em Portugal, como em termos de documento, hoje eu tenho a minha legalização. E tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje está tudo bem. O meu nome é Michele, eu sou do Porto e antes de conhecer o centro de ajuda, eu sofria com uma maldição hereditária que era o nervosismo. Eu era uma pessoa muito nervosa e esse nervosismo fazia causar brigas e confusões dentro da minha casa. E além desse nervosismo, a partir daí eu comecei a ser uma pessoa muito vazia. E quando mais jovem, eu comecei a entrar no mundo dos vícios. Comecei a fumar, comecei a beber e comecei a andar então com más companhias. Comecei a roubar, aonde eu fazia estágio, pegava dinheiros do caixa. Com o passar do tempo, comecei a namorar muito cedo, com 16 anos. Tive meu primeiro namorado. E nesse namoro, tive também uma outra maldição hereditária que era a traição. Que os meus familiares, meus avós, minhas tias, minha mãe, todos já foram traídos. E eu também sofri dessa maldição da traição. Tive 3 relacionamentos frustrados, com traições, com brigas, até agressões, tanto físicas quanto verbais. E isso tudo foi me deixando muito mais triste. Cada vez, ao invés de eu ficar melhor, eu ficava cada vez mais triste. Com o passar do tempo, eu cheguei a pensar também no suicídio, porque eu achava que para mim não tinha solução, eu achava que eu não tinha valor nenhum, não dava valor a mim própria. E então pensei no suicídio. Chegou uma época em que pensei em me jogar em frente de carro, mas não tive a coragem. Até tentei, mas não tive a coragem. E da outra vez, eu peguei e fui e tomei remédios para tentar me matar. Peguei vários comprimidos e tomei. Supostamente até poderia ter acontecido algo pior, mas não aconteceu. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, vim acompanhada com a minha mãe para conhecer, porque ela já frequentava. E como eu vi mudanças nela, resolvi também vir aqui para buscar ajuda. Porque eu já não via solução para a minha vida. E chegando aqui, encontrei ajuda, comecei a agir, comecei a dar valor a mim mesma e hoje sou uma jovem feliz e realizada. Aqui no centro de ajuda, a minha maldição foi quebrada. São muitos os nomes que eu já tenho em mãos de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas e eu convido você a fazer o mesmo pelo 21-836-8008. A Soraya de Olivelas, ela tem tido ataques de ansiedade e muitos desmaios. A Elisa sofre com depressão e o marido saiu de casa há 4 meses, porque existe sempre muita discussão e desentendimentos. E a Helena, de entroncamento, está a aguardar uma causa na justiça devido a um valor que lhe devem e pede oração para que tudo seja resolvido. E esses e outros problemas você pode resolvê-los nessa sexta-feira. Procure o centro de ajuda mais perto de si e venha participar da reunião de libertação. E assim você será livre de todos esses males que há na sua vida. E não tenha dúvida que nessa sexta-feira, as pessoas que estarão conosco aqui no Cenáculo do Porto, em todos os centros de ajuda, elas vão poder ter nas vidas delas o poder que arranca todas as forças espirituais do mal, que é o poder de Deus. Nós temos milhares de pessoas sendo libertas por meio desse trabalho de libertação que é realizado sexta-feira no Centro de Ajuda, e você vai poder ter a oportunidade de passar nessa cruz vazada, cruz essa que tem sido usada para a libertação, para que haja um antes e depois na vida das pessoas. Você pode ver as imagens das pessoas passando pela cruz, aonde você vai também ter a oportunidade de passar e colocar um fim nessa história de sofrimento que você já carrega há anos. Talvez você tenha sido vítima de um bruxedo, de um feitiço, de uma obra de macumbaria. Eu não sei qual é o seu estado, eu não sei qual é a sua situação. Uma coisa eu sei, que aqui no Centro de Ajuda, o que o padre não fez, o que o bruxo não fez, o que o vidente não fez, nós temos feito pelas pessoas que têm vindo buscar. E se você quer a nossa ajuda, eu estarei aqui no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz 485, bem em frente ao Quartel Militar da Constituição. Agora, é muito importante ressaltar aqui no programa, foca aqui para mim, por gentileza, que
As pessoas, quando elas chegarem no centro de ajuda, elas não podem cometer esses erros. O primeiro erro, de não falar com um pastor, esposa ou um obreiro. Você deve procurar-nos. Você deve falar do que está acontecendo com você para que a gente possa te ajudar. O segundo erro é assistir à reunião em vez de participar na mesma. Quer dizer, a pessoa lá vem para ficar olhando. Não, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um cinema. Isso aqui requer que você venha estar em conjunto, venha estar participando também. Por quê? Para que haja um resultado. Quando a pessoa vai no ginásio, se ela ficar só vendo, ela não vai ver resultados. Requer que ela participe do exercício. A terceira coisa, de achar que todos estão a olhar para si. Isso aqui é o medo. Tem muita gente que chega com medo, tímido, tímida. Você não precisa disso. Nós vamos tratar você como qualquer outra pessoa. Não fique tendo esses sentimentos negativos dentro de você. Quarto, de pensar que você será obrigado a alguma coisa. Dentro do centro de ajuda é proibido obrigar alguma coisa. Você não é obrigado a nada. Você é livre. A senhora, o senhor é livre. Você vem, você vai poder participar das reuniões e você não é obrigado a nada. E é gratuito, não paga nada. Diz assim, o quinto, de sair do centro de ajuda com dúvida acerca de qualquer coisa quer que seja sido proposto na reunião. É muito importante que, se tiver alguma dúvida, você, por favor, exponha para que nós possamos lhe ajudar. E o sexto, de se sentir mal e ir-se embora sem pedir conselho do pastor, ou obreiro, ou esposa. Então, você não pode sair do centro de ajuda cometendo esses erros. Você não pode. Se você veio, passou mal, e nós sabemos, porque muitas das pessoas passam mal, não é propriamente dela, mas é o mal. É as forças malignas que têm estado dentro dela, que está incomodado com a presença da luz, que está incomodado com a presença de Deus que está aqui, meu caro. E de forma notória, a presença do Criador está aqui com a gente. E quando a pessoa ela chega tomada de forças negativas, essas forças negativas logo reagem, mas nós arrancamos ela e a pessoa fica bem. Então, são esses seis pontos que você tem que observar e não cometer. Dentro do centro de ajuda, você vai encontrar um placar como esse para que você seja orientado devidamente. E nessa sexta-feira, às 7h30 da manhã, às 10 horas, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e às 20 horas, estaremos juntos aqui no Cenáculo do Porto, aonde você vai ter a oportunidade. Como também na nossa sede internacional, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Quem é a Gorete? Sou eu. E a senhora é? Conceição. Conceição. Bom, quem veio à igreja primeiro? Quem? A senhora? E eu. E como é que foi que a senhora chegou no centro de ajuda? Convidada por uma irmã minha que está aqui. Sim. E como era o estado da vida da senhora, da sua família? A vida antes de vir para aqui, pastor, é uma vida toda destruída em todos os sentidos. Na vida financeira, na vida familiar, no meu casamento, era de tudo. Então vamos por partes. Financeiramente, quando a senhora disse que estava destruído, era em que sentido? Nada, que se dizia, passava fome, não tinha condições de viver. E depois quando comecei a vir para a igreja, comecei a conquistar. Fiz a minha casa própria, comprei carro. Que bom, que bom. Isso porque a senhora, ao chegar no centro de ajuda, passava até fome. Fome. Lembra de alguma ocasião que vocês... Ali a minha irmã, que ela sabe que é verdade. Claro, claro. Eu trabalhar e não tinha que comer. O meu marido era muito doente, era alcoólico. Tinha um problema de doença de epilepsia. Fui curado. Hoje está liberto do álcool, não bebe. Ele era viciado no álcool? Todos os dias apanhava uma bebedeira. Todos os dias? Todos os dias. Chegava à casa bêbado. Onde eu não tinha paz em casa. Entendo. E nem conseguiria, né? E, além do problema de vício do marido, ele tinha epilepsia também? Tinha epilepsia. Que até tinha os medicamentos de graça, andava ali no Soares de Reis e no Santo Silva. E tinha quer dizer, o medicamento dele era mesmo de graça, por causa da doença que ele tinha. E hoje ele não toma nada. Que bom. Graças a Deus. E também, o vício também? Tudo perdido. Tenho paz é muito meu amigo agora. Que bom. É outro homem? É, sim. E ela? Por que ela está aqui?
Depois ela, pastor, ela era casada. Sua filha, né? Sim. Era um casamento muito feliz, não havia como aquilo. Quer-se dizer, até os próprios meus irmãos diziam que era da sobrinha que era mais sorte no casamento que fora ela, que ele era um homem espetacular, tanto para ela como para nós. Houve uma separação e ela não aceitou a separação. Entrou em depressão, entrou no álcool, bebia tudo. O que aparecia à frente dela, ela bebia tudo. Até que ela tentou se matar, com um dia ela foi para Esmoriz, estava com aquela ideia de se deitar ao mar, e apareceu um senhor que era da Alvegaria, que depois eu vim saber que esse senhor veio falar comigo. E foi esse senhor que não deixou ela fazer. Deus usou ele. Né? Agora, a senhora bebia mesmo, ficava embriagada constantemente? Era. Qual era o pensamento que tinha na cabeça da senhora? Sei, não tinha vontade de viver, aquele casamento não contava com aquilo, foi de um dia para o outro. Que ele dava-nos muito bem, tínhamos ido passar férias. Em agosto, no final do ano, ele saiu de casa assim sem mais nem menos, e eu não aceitei aquilo. Então entrei em depressão, bebia tudo, tanto que cheguei ao ponto de estive 15 dias internada. Fui para o Magalhães Lemos, depois do Magalhães Lemos passei aqui para Gaia, para o Hospital de Gaia. Como foi que a senhora conseguiu salvar a sua filha? Sim, pastora, a minha filha andava na igreja, mas era como não andasse, porque ela vinha para a igreja, mas ela até vinha mesmo alcoolizada. Chegava a vir na igreja alcoolizada? Era assim. E ela, o que ela vinha fazer, não vinha fazer nada. Mas muitas vezes uma prima que está aqui também, que lutava, se eu vai à igreja, vai, que lutava com ela, vai com a tua mãe, que ela não queria ver, mas ela vinha. E quer-se dizer, eu não aceitava este problema da minha filha, porque ela não era assim. Ela começou a beber, mas é que ela bebia mesmo tudo. E nem se lavava, nem tomava banho. Muitas vezes ela não me acendia a casa por não sei porquê, porque ela ligava o fogão e punha as panelas no fogão e saía e deixava ali as panelas. Estava completamente perdida. O que a senhora fez para mudar? Quer dizer, aí ela foi na Fogueira Santa. Houve uma Fogueira Santa e eu sacrifiquei-me tudo. E não quer dizer, não aceitei a minha... A senhora lembra dessa campanha, como é que foi, com detalhes? Lembro, foi com detalhes. Pastor, eu dei-me tudo. E na Samaré trabalhava num restaurante todos os fins de semana e prometi mesmo a Deus esse dinheiro que eu trabalhava no restaurante, colocá-lo no altar. Tanto parece, eu coloquei o meu sacrifício no altar, no outro dia ela ainda piorou mais. Piorou mais, quer-se dizer, então é que foi toda a gente contra mim. Eu então revoltei-me e disse, não aceito. O senhor cura-me ela agora, ou o senhor ia leve, que eu não aceito isso. A senhora tinha consciência que tinha feito o que Deus havia pedido? Tinha, e até que nesse dia os meus irmãos estavam todos revoltados contra mim. E nesse dia que eu me revoltei mesmo, aquilo ficou. No outro dia de manhã, ela levanta-se de manhã muito cedo, pega no ferro, vai passar a ferro. Desde aí a minha filha ficou transformada. Completamente diferente. Sim. E hoje, quem é a Conceição hoje? Hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Eu nem tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de nada. Tanto que depois dessa separação também fiquei desempregada. Não foi porque quis, mas a firma mandou toda a gente embora. Ainda mais isso para ajudar. Tornei a voltar à fábrica que nos despediram, disseram que era só para um ano, que a gente não tem expectativas de trabalho, é só para um ano. Tanto que já passou-nos afetivas, estamos no quadro da empresa. Sou uma pessoa totalmente diferente. Voltei a refazer a minha vida, casei novamente. Que bom. Ele não vem à igreja, mas também não me impede de nada. Faço o que quero, que me apetece dele. Por enquanto? Por enquanto. Por enquanto, mas ele vai vir, ele já veio. Não, por enquanto que ele não vem, mas ele vai vir. Ele já veio, mas depois deixou de vir, mas ele vai vir. Agora é a hora da senhora lutar. Ela lutou pela senhora, agora é a hora da senhora lutar pelo marido. Está feliz hoje? Estou muito feliz. Tenho um filho. Pensam, o filho dela. Que bom. Então a senhora está realizada como mãe e vó? Sim. E a senhora como esposa e como mãe? Mais 20 anos tem meu filho. Que bom, me parece. Meus parabéns. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Você sabe que um dos elementos sagrados que a Bíblia menciona é o óleo? E é por essa razão que nós temos milhares de pessoas dentro do centro de ajuda, curadas, libertas, porque um dia usaram o óleo sagrado. E é por isso que dia 29 de junho,
nós estaremos distribuindo gratuitamente esse óleo consagrado à Santíssima Trindade, para que os enfermos, ao usá-lo, sejam curados, para que as pessoas que têm problema de vícios sejam libertos. Esse óleo que vai ser distribuído dentro do centro de ajuda, você vai saber de mais informações pelo iud.pt. Nossa página na web, você vai saber como reservar o seu óleo, aonde no dia 29 você vai levantar gratuitamente. Em todos os centros de ajuda estaremos distribuindo o óleo consagrado. Nós vamos agora com o Márcio, que está lá em Ariosa, com a sua convidada. Márcio, fica à vontade. Olá, bom dia. Estamos aqui no Centro de Ajuda de Ariosa com a dona Tereza. Dona Tereza, bom dia. Bom dia. Como foi que a senhora chegou no Centro de Ajuda? Cheguei no fundo do poço. Mais baixo não podia estar. Quando a senhora fala fundo de poço... Era em relação à doença, vida financeira, era tudo, pastor. Não havia nada que se aproveitasse. Eu andava triste, chorava muito, não conseguia estar sem chorar. Eu não conseguia falar para uma pessoa sem chorar. Não era uma depressão, então? Era uma depressão. A senhora tinha procurado resolver esse problema na bruxaria, no espiritismo? Já chegou a se envolver alguma vez? Há muito tempo. Fui um homem que punha cartas. Mas aquilo, pastor, não tem nada a ver. Então a senhora chegou destruída, doente, com problemas financeiros, saúde, amargurada. Sim. Então, o que foi que a senhora fez para mudar tudo isso? Entreguei-me as duas. Depois de me entregar as duas, recuperei saúde, recuperei a alegria de viver. Hoje sou uma pessoa... A senhora foi fazendo as correntes? Fui fazendo as correntes. Hoje sou uma pessoa muito mais alegre, rio-me sozinha, coisa que não acontecia. Não vive mais chorando? Não. Não é essa pessoa angustiada? Não. Dona Tereza, há pessoas que estão sofrendo hoje desse vazio, dessas doenças, e a senhora pode dar um conselho a ela. Qual o conselho que a senhora daria hoje para essas pessoas? O conselho que eu dou a essas pessoas é que procurem o centro de ajuda mais perto de si e façam como eu, entreguem-se a Jesus, façam as correntes, sigam os conselhos do pastor e a sua vida muda como a minha mudou. Se eu pude mudar a minha vida, você também pode. Porque eu hoje não sou a mesma pessoa. Mesmo a minha irmã, ao falar comigo ao telefone, diz: tu não és a mesma, a minha irmã. Ela comprova isso. Ela comprova isso, pastor. E pelo telefone, que é o que eu acho mais estranho. Só pela maneira de falar. Só pela maneira de falar. A senhora está há quanto tempo no centro de ajuda? Há pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano? Pouco mais de um ano. Então veja que tão pouco tempo a dona Tereza conseguiu mudar de vida. Ela está aqui dando as caras, provando que o trabalho do centro de ajuda é eficaz e ajuda. Já diz o nome, centro de ajuda, é porque você virá e será ajudado. Aqui na Ariosa nós estaremos, eu, o João, a minha esposa, todos os obreiros, na rua 3 de maio, número 285, em frente ao cemitério de Pedrouços. Aqui estaremos para lhe ajudar. Caso você queira, a dona Tereza também estará aqui conosco para você comprovar que hoje ela é essa pessoa transformada. E é por isso, Márcio, que domingo agora nós estaremos indo para o 6º domingo da transformação, aonde essa pessoa vai ter oportunidade de ver o que essa convidada mostrou através do seu caso verídico. O resultado que ela teve, você também vai poder ter, independente qual seja o seu crédulo religioso. As portas do centro de ajuda estão abertas para todos. E domingo agora, às 9h30 da manhã, como também às 7h30 da manhã, estaremos juntos aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Traga, escreva numa folha de papel qual é a transformação que você tanto requer na sua vida. E traga junto consigo neste domingo, não só aqui no nosso Cenáculo do Porto, mas também em Vila Nova de Gaia, aqui no norte do país. Para mais informações, você pode ligar para a linha de apoio Amigo 24 Horas, como também em Lisboa, na nossa sede internacional, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a poucos metros do metro de Chelas.
Meu caro, a oportunidade está sendo dada para você. Se você é uma pessoa inteligente, você vai agarrar com todas as suas forças. E amanhã você vai ser o próximo a estar aqui no nosso programa, relatando para outras pessoas o que o Criador tem feito na sua vida. Nós vamos ficar por aqui. Espero ter lhe ajudado. Fique bem.